Jovem Pan, atuando sempre à frente. Jornal da Manhã, na ponta da linha. 8h09. Nosso contato neste momento é com o artista plástico Manuel Veiga, que vai falar sobre a exposição Dobras no Espaço-Tempo. Bom dia, Manuel, tudo bem com você? E obrigada por atender a nossa reportagem. Bom dia. Um prazer estar aqui. Que bom. Manuel, bom dia, é o Gustavo quem fala agora. Você abre essa exposição, abriu no final de semana essa exposição aqui na Dan Galeria, ela vai até 9 de julho. Gostaria que você explicasse um pouquinho o que vem a ser Dobras no Espaço-Tempo. Você que mescla artes plásticas com ciência, gostaria que você contasse um pouquinho o que vem a ser essas dobras no espaço-tempo. Então, isso tem a ver com a minha vida pregressa de engenheiro eletrônico e quase cientista. Então, eu trabalhei em fábrica e depois mudei tudo e mudei para artes plásticas, mas essa bagagem veio comigo. Depois de um tempo de aprendizagem, isso terminou reaparecendo na pintura e foi contaminando cada vez mais e dominou tudo. E, inclusive, começou a gerar outros trabalhos, como os que são mostrados nessa exposição, como a série Hubble e a matéria escura. Né? A série Hubble eu uso fotos do telescópio que está em órbita da NASA para trabalhar, e a matéria escura a partir de Caravaggio, mas usando uma interpretação que vem do conceito de matéria escura da física. Então a pintura ela traz também isso, eu me aproprio de fenômenos que são da natureza, como a difusão, gravidade, capilaridade, para criar as pinturas, né? Em vez de simplesmente olhar para esse fenômeno na natureza, como ele se apresenta, eu estou provocando eles e de várias maneiras, guiando para que no final a pintura apareça. Quando você mexe com fenômenos da natureza e você transporta esses fenômenos para pintura abstrata, como que você contempla a sua obra? Quais os detalhes, por exemplo? Como que você coloca a sua criatividade para fazer os detalhes da natureza no formato abstrato, Manuel? Então, acho que o interessante aí é que a gente está acostumado a ver esses fenômenos na natureza de uma certa maneira, ou de várias maneiras, certo? Porque o fenômeno principal, que é a difusão, ele está em todas as escalas e a gente está sempre encontrando com ele. Mas da forma como eu apresento, é diferente porque eu posso controlar cores, eu planejo cores, estrutura de contraste, de espaço, de valores, né? Claro, escuro. Então, isso termina configurando um espaço diferente que a gente associa normalmente à natureza, naturalmente, certo? Mas que é diferente porque existe um controle que eu exerço, claro que não é total, existe uma margem para o acaso, mas esse controle, ele me permite construir de uma forma diferente da natureza, apesar do fenômeno ser natural, porque afinal de contas a gente está fazendo pintura, né? É diferente, o objetivo é diferente do que acontece lá fora. Mas existe essa conexão e por isso as pessoas normalmente têm uma conexão muito imediata com o trabalho, né? Por essa a ligação de estrutura com a natureza. O Manuel, a gente conversa com o artista plástico Manuel Veiga. O Manuel é de Recife, né? É um artista conceituado no Nordeste, expondo aqui na Galeria Dan. A Galeria Dan fica dentro aqui do Bandeiras Empresarial, é aberta à visitação, desde que a pessoa faça o agendamento prévio. O Manuel, quando você coloca a matéria escura, você trabalha muito com a cor preta. Gostaria que você dissesse a sua identidade, a sua identificação com a cor preta e de que forma você traduz ela em arte. Então, isso veio do meu interesse pelo trabalho do Caravaggio, que é esse pintor barroco, né, de 400 anos atrás, mas que me marcou muito desde o início da minha carreira. E eu voltei a estudar Caravaggio porque ele, naquela época, já era um radical do tratamento do espaço, né, na pintura, da forma como ele apresentava o espaço da arquitetura, o espaço da natureza dentro da pintura, com grandes áreas e
inclusive com muita sombra. O espaço se perdia dentro daquela sombra, que os trabalhos depois iam para a igreja, que também não tinha luz elétrica, também era cercada de sombras. Então tudo ficava muito misterioso, muito teatral. E eu voltando a olhar para esse trabalho, por conta do que aconteceu na minha pintura, né? Por eu trabalhar com a natureza de novo, a difusão que gera um movimento da tinta sobre a tela, eu me interessei muito pelo movimento que Caravaggio emprega nas pinturas dele, principalmente através dos tecidos, né? Ele molda os tecidos para guiar o olho, para criar aquela dinâmica, aquele jogo e tal, que é muito interessante. Isso eu fiz uma associação muito grande com o que eu vinha fazendo em pintura. Então a forma de lidar com isso foi pela fotografia, pelo uso do Photoshop, né, no computador. Então o que eu fiz foi, a partir de imagens das pinturas dele, eu tirei a cor para evitar essas áreas de isoladas de cor, porque meu trabalho ele é de campo, né? Ele é expandido pela tela, e a partir daí eu fiz esse apagamento, inspirado, como eu falei, pela física, por essa noção de matéria escura. E matéria escura, ela não interage com a luz, certo? Então a gente tem a gente infere que ela está lá, a gente calcula que ela está lá, mesmo sem poder vê-la. Isso é um dado interessante que a física, né, teórica permite. E então a minha associação para o Caravaggio e para reforçar essa leitura das dobras do tecido, da forma como ele manipulava isso, foi criar esse apagamento de todo o resto. Então o que acontece no final é que a gente, olhando as dobras, a gente infere, a gente calcula, do mesmo jeito que os cientistas com relação à matéria escura, que existiu ou existe alguma coisa ali, mas que a gente não consegue ver. Você sente que tem um corpo, você quer colocar um corpo ali, mas ele não aparece mais porque eu apaguei, certo? Eu neguei essa possibilidade. Então o escuro ele entra não como simplesmente uma perda, mas como uma possibilidade, né? É um lugar onde você pode criar e você fica tentando criar alguma coisa ali dentro. É positivo, o approach é positivo. Legal. Manuel, em 2017 você foi convidado para uma exposição, né, em Cambridge, na Inglaterra, no Instituto Isaac Newton. Gostaria que você comentasse essa experiência e também qual foi a recepção do público com relação às suas obras. Foi uma super experiência, né? E fruto dessa minha conexão com a física ou a introdução de física, em específico dinâmica dos fluidos, né, mecânica dos fluidos, dentro da pintura. Então, era um seminário sobre matemática da forma, onde os cientistas reuniram um pequeno grupo de artistas cujo trabalho tem a ver ou com física ou com matemática. E foi uma experiência muito rica, de troca, muito, muito impressionante. E no final, a coisa foi tão boa que a gente saiu lá com um subgrupo, né? Que tenham vontade de colaborar. Então a gente tem se reunido e vamos começar a criar agora uma plataforma internacional de colaboração entre arte, ciência e matemática. É uma tentativa de adensar essas trocas e também democratizar, certo? A vontade do projeto é que isso seja um fator de contaminação para universidades, para escolas. O projeto é bem ambicioso. E agora a gente está começando porque conseguiu o financiamento da NSF, a National Science Foundation dos Estados Unidos, que é o Ministério da Ciência deles, e que vai apoiar essa iniciativa. E inclusive, é o primeiro projeto de arte que a NSF apoia. Então, tem uma responsabilidade muito grande, mas é um desafio que vai ser muito incrível. Você é o único brasileiro nesse grupo da National Foundation ou tem algum outro brasileiro participando? Não, só eu sou o único brasileiro e sou o único artista. Fora isso, existe um curador, historiador da arte do Churchill College de Cambridge, uma historiadora da matemática e os outros integrantes são físicos e matemáticos de vários lugares do mundo, vários países, né? Canadá, Inglaterra, Alemanha, França, Bélgica, enfim, são vários países reunidos. Mas em comum todos têm essa vontade de colaborar, né? De trocar. São pessoas muito interessantes que, apesar de serem expoentes nas suas áreas, né, respectivas,
tem muito interesse por arte, por cultura, então a troca é sempre, com certeza, muito rica. Ô Manuel, nós estamos em 2022 e a gente percebe, né, que há muitos jovens interessados por artes, mas também a arte, ela passa a ser seletiva, né? Ela não chega a todas as camadas. Qual é a sua visão a respeito disso? Você acha que é possível você facilitar o envio da arte para a periferia de uma cidade, por exemplo? Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito disso. Eu acho que sim. Agora, isso passa por um trabalho de médio e longo prazo, sabe? Na minha opinião, precisaria que a gente desse mais atenção a isso nas escolas, desde escolas de ensino fundamental, médio, até as universidades. É um processo cultural que leva tempo, né? Porque uma coisa é o acesso físico, você tem instituições que permitam isso, você ter apoio, financiamento para a produção das exposições. Outra coisa é você gerar um interesse nas pessoas, certo? Às vezes você tem essa possibilidade, mas as pessoas simplesmente não conhecem, não tem informação suficiente que envolvam as pessoas com esse tipo de assunto. Lá fora é comum, você vai visitar um museu e você vê grupos de crianças pequenas, de 5 anos, visitando, orientadas por seus professores. Então, isso é uma coisa muito interessante, eu acho muito rica, sabe? Até porque o mundo hoje nunca foi tão visual, certo? A gente é quase que afogado por imagens todos os dias, né? São trilhões e trilhões de imagens geradas por todo mundo hoje, todo dia, com celular e tudo mais. E, na minha opinião, a gente não está preparado, a gente precisa cuidar disso para que as próximas gerações, elas lidem com o visual, com a informação visual de uma maneira melhor, né? Não só com arte. A arte é uma forma criativa e lúdica e enfim, inteligente de lidar com isso, mas tem outras maneiras também. Eu acho que a arte pode jogar um papel, sim, importante nisso daí, nesse envolvimento mais geral com esse trabalho de imagem e que levam a um outro campo, não só a compreensão do mundo melhor, mas a um autodesenvolvimento interior, sabe? Eu acho que o potencial aí é muito grande e vontade não falta, mas é preciso que haja uma colaboração da estrutura toda da sociedade, certo? É um trabalho que os artistas sempre fazem de formiguinha, mas a gente sozinho não consegue, né? Você veja como exemplo, a gente tem muitas boas galerias, tanto aqui em São Paulo, aí em Sorocaba também tem galerias legais, agora tem a DAN, que é uma galeria muito forte, e a visita a essas galerias é gratuita. São galerias comerciais, mas você pode ir lá simplesmente para curtir arte, para ver, para aprender, para conhecer. Mas isso acontece muito pouco, infelizmente. Por mais esforço que a gente faça, porque isso depende de todo esse conjunto, né, de coisas. Mas eu acho que isso vem melhorando, certo? Pelo menos para concluir com isso daí. Aqui em São Paulo, eu moro aqui há 23 anos, eu vejo um trabalho sendo feito nas bienais, em exposições, em instituições, trabalho de educativo, trabalho junto à escola, e isso vai se refletir ao longo do tempo, sabe? Então, eu vejo isso com bons olhos. Acho que a gente está caminhando num sentido melhor. Legal. A gente está conversando com o Manuel Veiga, artista plástico, que expõe dobras no espaço-tempo aqui na Galeria DAN, que fica no Bandeiras Empresarial, em Votorantim. Ô Manuel, essa exposição vai até o dia 9 de julho. Qual é o acervo dessa exposição que você trouxe a Sorocaba? São quantos painéis? Olha, são 18 no total e são trabalhos de 3 séries, né? Eu apresento pinturas novas, recentes, mas também trabalhos da série Hubble, que eu falei, e da matéria escura. São trabalhos que formalmente eles têm uma aparência distinta, mas eles estão relacionados assim conceitualmente, né? Todos estão ligados a essas questões da física, a questão fundamental que a pintura coloca quando eu vou e trabalho com esses fenômenos naturais, né? Eu me aproprio desses fenômenos como se fossem ferramentas
Então, é uma oportunidade interessante para a gente ver essas 3 séries juntas, né? Isso eu nunca tinha feito aqui no Brasil. Fiz fora, fiz na Alemanha, mas aqui no Brasil é a primeira vez. Então, o espaço é generoso, né, da galeria, é muito bonito, um galpão dos anos 50 que ainda traz esse acréscimo, né, esse ganho para a exposição. Então, o fato dessa escala de trabalhos maiores também eleva um outro tipo de experiência, né, com as obras, porque espaço é um dado fundamental em todas as 3 séries. Então, você está numa escala que é a escala do corpo, né, que você quase se sente entrando dentro da pintura e tal, isso é bem bacana. Legal. Manuel, quero agradecer a sua participação, obrigado pela entrevista. Quais são as suas páginas na internet? Quem quiser conhecer o seu trabalho, você tem algum site que você possa divulgar? Sim, tem o meu site que é bem completo, que é o manuelveiga.com.br, Manuel com O, né? E tem o Instagram também, mas o site é bacana, é bem estruturado, tem entrevistas, tem documentários, tem várias séries diferentes. Quem tiver curiosidade, eu recomendo. Legal. O Manuel Veiga tem a exposição aberta aqui na Galeria Dan, Dobras no Espaço Tempo. É uma exposição que mescla aí artes com ciência. Manuel, obrigado pela participação. Uma ótima terça-feira a você. Super obrigado. Para vocês também. Nós falamos com o Manuel Veiga, artista plástico, né? Eu já falei da exposição Dobras no Espaço Tempo aqui na Galeria Dan, que fica no Bandeiras Empresarial. Ela é gratuita. Quem quiser pode vir participar e conhecer aqui a Galeria Dan. As visitas, elas têm que ser agendadas, pelo WhatsApp 15 99761 8907 15 99761 8907. Você agenda e vem de forma gratuita conhecer a exposição do Manuel Veiga, vale muito a pena. Eu não conheço, mas essa semana ainda estarei na Galeria Dan. 8h26. A todos os artistas plásticos, a quem mexe com artes, artesãos e também pintores contemporâneos, pintores clássicos, eu ofereço o premiadíssimo Café Celso com os produtos inigualáveis da Padaria Real e já voltamos com o Jornal da Manhã. 8h26 agora.